Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo certo. Hoje estaremos falando sobre mais uns dos mistérios aterrorizantes que rondam este mundo. Os Skinwalkers, criaturas aparentemente malignas que tomam forma de animais. Até mesmo os nossos animais domésticos como cães e gatos, vamos ver alguns relatos hoje. Encontro noturno. Ontem à noite, algo muito estranho aconteceu, e vou recontar essa história com algumas modificações. Eu moro com um amigo e compartilhamos nossa casa com pessoas aleatórias. As coisas ficaram um tanto caóticas ontem à noite e decidimos sair por volta da 1h da manhã. Encontramo-nos em um parque e começamos a caminhar sem rumo, apenas deixando os acontecimentos tumultuados para trás. Depois de aproximadamente 15 a 20 minutos, meu amigo precisou urinar, e a área em que estávamos era cercada por uma densa floresta. Avistamos uma pequena trilha e decidimos caminhar cerca de 10 passos para afastarmos-nos um pouco dos carros, mas sem adentrar profundamente na floresta. No entanto, antes que pudéssemos prosseguir, ouvimos um som estranho. É difícil descrevê-lo com precisão, mas posso compará-lo vagamente com o som de alguém gargarejando sangue. Naquele momento, enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, o som parecia se aproximar cada vez mais. Devido à escuridão intensa ao nosso redor, não conseguíamos ver nada, então decidimos correr. Enquanto eu pensava na possibilidade de ser um animal ou talvez alguém ferido, continuamos nossa caminhada. Depois de alguns minutos, encontramos uma loja Walgreens que estava fechada. Decidimos dar uma olhada ao redor e fomos para os fundos da loja. Eu também precisava urinar, mas juro que ouvi algum barulho vindo dos arbustos. No entanto, não quis assustar meu amigo, então fingi ignorar, mas permaneci alerta. Cara, o que diabos é isso? Alguém está me observando, cara, sussurrou meu amigo. Olhei na direção em que ele apontava, mas honestamente não conseguia ver nada. Havia uma área nos arbustos que parecia um pouco mais escura que o restante, mas não era o suficiente para me convencer de que havia algo lá. No entanto, assim que dei um passo à frente para tentar visualizar aquilo que ele alegava ver, ouvi o som novamente. Os arbustos começaram a se mover e o som se tornou cada vez mais alto. Era o mesmo som estranho, semelhante ao de um humano tentando imitar os ruídos de um animal. Honestamente, parecia uma pessoa fazendo uma péssima imitação dos sons de um animal. Meu amigo, claramente assustado com algo, agarrou-me e começamos a correr novamente. Depois de correr por algum tempo e verificar se não havia nada nos seguindo, paramos para recuperar o fôlego. Tentei entender o que ele tinha visto. Ele me contou que viu uma cabeça emergindo dos arbustos. A cabeça tinha chifres de cabra, mas, de alguma forma, também parecia humana. Ela estava de alguma maneira distorcida, olhando fixamente para ele. Ele insistia que era uma criatura com características humanas, mas que ao mesmo tempo tinha uma aparência animal. Isso simplesmente não fazia sentido. Eu ouvi o som estranho novamente, mas, pessoalmente, não vi nada. Algumas horas depois, por volta das 3 ou 4 da manhã, decidimos voltar para casa. Nos olhamos, e embora preferisse fazer um caminho mais longo, era tarde e estávamos exaustos demais. Meu amigo sugeriu que acelerássemos o passo. Caminhamos por cerca de 10 minutos, passando pelos mesmos lugares onde tínhamos vivenciado os eventos estranhos anteriormente, mas não encontramos nada fora do comum. No entanto, quando nos aproximamos de uma rua vazia e deserta, comecei a ouvir coisas estranhas. Embora houvesse vento, não dei muita importância ao início. Durante nossa conversa, porém, ouvi algo que me fez pedir a ele para parar de falar. Ambos escutamos.
Parecia o som de uma vaca, mas definitivamente não era. Na região em que vivemos, não é comum encontrar vacas ou qualquer tipo de vida selvagem assim. É difícil descrever os ruídos perturbadores que ouvimos, mas parecia que algo estava tentando imitar sons comuns. Não quero parecer louco ou qualquer coisa do tipo, mas o que poderia ser isso? Mais uma vez, não se assemelhava nem a um animal nem a um humano, mas a algo que estava tentando imitar sons normais. Se isso faz algum sentido. Choro na floresta. Dirigimos o dia todo por estradas sinuosas na floresta, perto da margem norte do Grand Canyon, procurando o lugar ideal para acampar. À medida que a noite se aproximava, meu parceiro começava a ficar frustrado. Decidimos seguir a próxima trilha até o fim e montar acampamento lá. Infelizmente, o fim da trilha nos levou a uma extensa área de queimada, onde a floresta havia sido completamente destruída por um incêndio no verão passado. Poucas árvores ainda estavam de pé, deixando uma cena assustadora. No entanto, decidimos fazer o melhor da situação. Após montar o acampamento e jantar, estávamos relaxando perto da fogueira. De repente, começamos a ouvir galhos quebrando na floresta e acendemos nossas lanternas. Não conseguíamos ver nada. Por precaução, peguei minha espingarda. Nesse momento, tentávamos ficar o mais silenciosos possível, ouvindo atentamente os sons da floresta. A noite estava clara, mas sem a luz da lua. A escuridão além do alcance do fogo era opressiva. Então, ouvimos um sussurro, como o de uma mulher. Tentamos decifrar as palavras, mas soavam estranhas, como se fossem de outro idioma. Em seguida, o sussurro se transformou em choro, um lamento angustiante de alguém sofrendo uma dor intensa. Ficamos absolutamente aterrorizados. O som finalmente cessou, mas uma sensação indesejada e um arrepio percorreram nossos corpos. Percebemos imediatamente que se tratava de uma experiência paranormal, algo inexplicável. Não tínhamos certeza se era a presença de um skinwalker ou apenas um fantasma. O que você acha? O que achou destes relatos? De arrepiar, não é? Mande o seu para eu colocar em algum vídeo. Se cuida, até mais.